Olá, professora, olá, professor. Este vídeo é sobre o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Como contexto histórico e ideológico da educação da época, podemos iniciar este vídeo dizendo que de 1930 a 1945, a época foi da Segunda República ou governo provisório. O governo constitucional foi de 1934 a 1937. O governo autoritário, de 1937 a 1945. Para Antônio Joaquim Severino, o período de 1889 a 1964 houve a consolidação da ideologia liberal. Para Saviani, ele propôs como período de regulamentação nacional do ensino e do ideário pedagógico renovador. A educação passou a ser vista como propulsora do processo com a função de instrumento para a reconstrução nacional e promoção social. Em 1924, houve a criação da ABE, Associação Brasileira de Educação. Em 1930, houve a formação do Ministério dos Negócios de Educação e Saúde Pública. Em 1934, a promulgação da Constituição, estabelecendo a necessidade de um Plano Nacional de Educação para a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar e proporções de inúmeras reformas educacionais. Duas vertentes de pensamento polarizaram os debates sobre educação. Inicialmente, a Igreja, com a iniciativa privada, elitista, com a doutrina religiosa na escola, separava-se por sexos, o ensino era particular e a responsabilidade da família quanto à educação. E, do outro lado, os renovadores, do movimento Escola Nova, escola pública, laica, gratuita e obrigatória, com um Plano Nacional de Educação. A Constituição de 1934 atendeu tanto os renovadores, defendendo a educação como direito de todos e deveres do Estado, quanto aos católicos, ao prever o ensino religioso facultativo na escola pública. Em 1932, os renovadores apresentaram um plano de reconstrução nacional. O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, fruto de movimento por reformas educacionais, tendo à frente Fernando de Azevedo, como também Afrânio Pocciotto, Anísio Teixeira, Júlio de Mesquita Filho, Cecília Meirelles e outros. Basearam-se em partes dos ideários educacionais implantados em outros territórios, como Dewey e Ferrer, mas adaptaram ao contexto brasileiro, perfazendo um total de 26 educadores com ideias pedagógicas dos Estados Unidos da América e da Europa, para adequação do ensino ao desenvolvimento capitalista industrial. Novos métodos educacionais se contrapondo à escola tradicional. Então vamos relembrar algumas reformas. Em 1931, nós tivemos a reforma Francisco Campos. Ela estruturou e centralizou para a administração federal os cursos superiores. Dividiu o ensino secundário em 2 ciclos, o fundamental de 5 anos e outro complementar de 2 anos, obrigatórios para o ingresso no ensino superior, e criou o ensino comercial médio, profissionalizante. O ensino secundário, que era privilégio das classes médias, pois até 1940 a maioria de escolas por alunos de 12 a 18 anos era de iniciativa privada. Nos anos 30, havia uma só escola secundária em São Paulo. São Paulo foi o precursor dos cursos primários, responsabilidade do Estado, que por influência dos escalanovistas foram feitas mudanças nas disciplinas e inovações pedagógicas. Porém, o programa dessas escolas pouco mudou até 1968. Mesmo com o aumento no número de matrículas, a demanda não foi atendida. Após 1930, continua a ampliação de vagas nas escolas primárias na cidade de São Paulo. Porém, a maioria dos alunos não frequentou os cursos primários. Em 1930, 54,4% dos alunos estavam fora da escola elementar.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova tinha o objetivo de traçar diretrizes de uma política nacional de educação e ensino em todos os níveis e aspectos e modalidades. O manifesto representa uma síntese e uma tentativa de avanço sobre propostas novas de educação, a reconstituição educacional do Brasil, ao povo e ao governo. Novos ideais para a educação. Transferir do plano administrativo para o político-social a solução dos problemas educacionais. A educação se realiza pela ação extensa e intensiva da escola sobre o indivíduo e deste sobre si mesmo, produzindo-se por uma evolução contínua, favorecida e estimulada por todas as forças organizadas de cultura e de educação. Quais seriam as finalidades da educação? A educação nova, escola como meio social, ideal de solidariedade, serviço social e cooperação. O Estado em face da educação. A educação, uma função social e eminentemente pública. A família ainda é o quadro natural que sustenta socialmente o indivíduo, como meio moral em que se disciplinam as tendências onde nascem, começam a desenvolver e se continuam a entreterem-se as suas aspirações para o ideal. Assim, o Estado deve assentar o trabalho da educação no apoio a ela, a família, da escola e na colaboração efetiva entre pais e professores, estabelecendo relações entre essas duas forças sociais, ou seja, a família e a escola. A questão da escola única. A educação integral, através de um plano geral de educação que a torne a escola acessível a todos. A escola ideal para todos é o princípio comum e o único onde as reformas pedagógicas estão intimamente ligadas com a reconstrução fundamental das relações sociais. A laicidade. A laicidade, acima de crenças e disputas religiosas, alheia a todo dogmatismo sectário. A gratuidade, acessível a todos os cidadãos. A obrigatoriedade, não dá para ser obrigatório sem que seja gratuito. Deve se estender até os 18 anos. A coeducação, comum para homens e mulheres. A função educacional, a unidade da função educacional é a formação integral do ser. A autonomia da função educacional. A escola necessita de autonomia técnica, administrativa e econômica, construída a partir da responsabilidade dos técnicos e educadores, administradores, pelos órgãos do ensino através da sua direção. A descentralização. A unidade pressupõe multiplicidade, através de uma obra metódica e coordenada, de acordo com um plano comum, eficiência, tanto em intensidade como em extensão. A Constituição deve conter a definição de atribuição e deveres dos fundamentos da educação nacional, favorecendo, assim, a nacionalidade como força viva, em espírito comum, num regime livre de intercâmbio, de solidariedade e de cooperação. O processo educativo. A nova doutrina considerava a função educacional como uma função complexa de ações e reações, em que o espírito cresce de dentro para fora. Substitui o mecanismo do modelo de escola tradicional pela vida, atividade funcional, e transfere para a criança e para o respeito da sua individualidade a personalidade, o eixo da escola e o centro de gravidade do problema da educação. Considerando os processos mentais com funções vitais e não como processos em si mesmos, ela os subordina à vida, como meio de utilizá-la, de satisfazer suas múltiplas necessidades materiais e espirituais. Nova escola, novo conceito educacional. A escola deve oferecer ao sujeito um meio vivo e natural, que seja contextualizado, favorável ao intercâmbio de reações e experiências, em que ela, vivendo a sua própria vida generosa e bela da criança, seja levada
ao trabalho e à ação por meios naturais que a vida suscita quando o trabalho e a ação convêm aos seus interesses e às suas necessidades. Uma nova concepção de escola, portanto, não mais passiva, intelectualista e verbalista. A atividade está na base de todos os seus trabalhos, tendo como elemento principal o interesse. Esse é o fator psicológico, que é a primeira condição de uma atividade espontânea e o estímulo constante ao educando, a buscar todos os recursos ao seu alcance, graças às forças de atração das necessidades profundamente sentidas. O interesse, uma fonte de inspiração das atividades escolares. Este foi o vídeo sobre o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Se quiser estudar mais sobre o assunto, procure pelo livro com o mesmo título deste vídeo. Grato por assistir até o final e até o nosso próximo encontro.